Eu sou o jornalista Lucas Silva e está no ar o 11º episódio da série Histórias que o Futebol Conta. E hoje eu vou falar de Atlético Mineiro. Estou com 4 torcedores do Galo: o Gabriel, o Maurício, o Henrique e o Hugo. E para começar, eu queria que cada um se apresentasse e falasse um pouquinho de si. Satisfação, uma honra estar aqui, obrigado pelo convite. Eu sou o Hugo Daniel, tenho 22 anos, sou de Pirapora, Minas Gerais, interior de Minas, e vou muito em BH também, tenho familiares lá, tenho familiares também em Contagem ali, então vou muito em BH ali na região. Eu estou cursando Direito, né, na faculdade, mas nesse mundo nosso digital aqui, eu tenho uma página do Galo, né, com mais de 14 mil, mais de 15 mil seguidores, que eu comecei no ano retrasado, mais ou menos, junto com alguns amigos meus. Então, nessa área digital e falando de Galo, eu tenho uma página de torcedor mesmo, e que a gente vem conseguindo crescer bastante aí. Meu nome é Gabriel, sou aqui de Belo Horizonte, sou oficialmente um jornalista, já consegui o meu registro profissional através do meu trabalho, que hoje eu tenho uma página relacionada ao Atlético no Instagram. Estou um pouco no início, estou com 8 mil e poucos seguidores, mas a página vem crescendo numa evolução muito boa nesses últimos tempos. Cara, tô feliz, né, pela oportunidade aí, Lucas, brigadão mesmo, né, pelo convite. Eu adoro falar do Atlético, adoro esse assunto. Tanto é que sou de BH, né, sou natural de BH, morei a vida toda em BH e hoje eu moro não vou falar interior, mas é uma cidade próxima de BH, chama Brumadinho. Hoje eu trabalho aqui, eu e minha família. Eu sou Henrique Tadeu, né? Sou colecionador de camisas do Galo. Tem uma página aqui no Instagram, Meus Trem do Galo. E sou um aficionado aí. Eu tenho o hábito de dizer que atleticano nasce, né? Ninguém escolhe o Galo que escolhe a gente. Se fosse para escolher, a gente escolher Real Madrid, escolher Barcelona, coisas mais fáceis, né? O Galo escolhe a gente e a gente carrega esse fardo aí. Às vezes é um amor, às vezes é um fardo. O momento que tá aí tá um fardo. A gente brinca que torcer pro Galo é bom, ruim é quando tem jogo. Pra gente continuar nesse episódio da série Histórias que o Futebol Conta, eu gostaria que cada um falasse um pouco de como começou essa paixão pelo Atlético Mineiro, né? O início dessa jornada aí de paixão com o Atlético Mineiro e com o futebol. Eu venho de uma família que aqui em casa nós 4 somos atleticanos. A grande parte de toda a minha família, assim, podemos dizer que 85% dela é formada de atleticanos. Então a influência vem desde pequeno. Eu até acho que demorei um pouco a ir ao Mineirão pela primeira vez. Eu fui ao Mineirão pela primeira vez em 2009, faltando um ano mais ou menos para o Mineirão fechar para a reforma da Copa do Mundo. Mas tive a oportunidade de pegar ainda o antigo Mineirão, que eles falam que é o Mineirão Raiz, que tinha a geral. Tive a oportunidade de ir em 6 ou 7 jogos no antigo Mineirão. Inclusive, no último jogo, antes dele fechar para a reforma da Copa do Mundo, eu estava presente. Começa mesmo aí, mas tenho vagas lembranças de começar a entender o futebol quando o Galo estava na Série B, em 2006. Até porque meus pais foram no jogo do título, não me levaram, mas foram. Eu lembro de estar na casa dos meus avós assistindo esse jogo. Em 2007, o Campeonato Mineiro, com aquele gol icônico com Fábio de Costas. Então aí começa toda essa paixão pelo clube. Mas assim, desde pequeno, tem foto minha bebê com a camisa do Galo, então desde o berço. Eu sou atleticano desde que eu entendo por gente. Eu costumo dizer, vou frisar isso, que atleticano nasce. Cara, ninguém escolhe o Galo. O Galo escolhe a gente. Você não vai escutar ninguém falar assim, eu virei atleticano. Não, atleticano nasceu porque é muito fácil você virar torcedor do Real Madrid, você escolher o Paris Saint-Germain, mas escolher o Galo, ninguém escolhe, não. O atleticano tem que nascer e passar por isso mesmo. Eu venho de uma família atleticana, né? Lá em casa todo mundo era atleticano, até o cachorro era atleticano, no Tafarel. Então, é de berço. Aí, outro ponto.
como eu falei, né, o nosso maior rival é o Flamengo, a ovelha negra da família ela é rubro-negra. Meu único irmão, ele é flamenguista. Então, eu tinha que ter esse ponto. Meu pai, meu pai, meu pai que hoje descansa no céu, o maior rival dele, meu pai odiava mais o Flamengo do que o Cruzeiro, para você ter ideia. Quando meu irmão chegou com a camisa do Flamengo, lá ninguém entendeu nada. Eu faço questão de contar isso para todo mundo, porque lá em casa não tem espaço para cruzeirense, não, mas tem um flamenguista lá. A minha relação com o Galo, ela começa quando eu tô muito novo, né, muito novo ainda, e eu vejo uma reportagem daquele dia em que o Galo ele é rebaixado para a segunda divisão e a torcida canta o hino, cara. 2005 ali, 2006. Cara, aquilo ali eu fiquei arrepiado porque eu nunca vi nenhuma torcida fazer isso no mundo, né? Tipo assim, o time é rebaixado e você vê mais de 100 mil pessoas cantando o hino do clube e aquilo ali é de arrepiar, cara. E aí comecei a acompanhar os jogos do Galo, junto com meu pai. Comecei a ver os jogos do Galo e comecei a me encantar pelo time, pela torcida do Galo, uma torcida de massa que canta o jogo todo. E os jogadores naquela época correspondiam com raça, vontade. Então aquilo fez eu me identificar muito e, cara, eu sou Galo e é isso. Eu sempre fui atleticano, fanático, sempre fui em campo, sempre fui em jogos, entendeu? E eu comecei aí nos jogos do Atlético, eu tinha, sei lá, 8 anos de idade. Meu irmão me levou e foi Atlético e Botafogo, inclusive o Atlético perdeu de 3-0. Eu dei um agafe lá, porque tudo preto e branco. Quando eu era muito novo, não sabia que mudava o campo. Aí o Botafogo entrou com um uniforme diferente, é claro, mas só que eu pensei que o Atlético tinha trocado de uniforme. Quando o Botafogo fez o gol, eu gritei gol. Aí todo mundo, você é doido e tal, eu, gol, Galo, 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 eu novinho, aí meu irmão, não, sou troco, aí meu irmão me falou, não, o Atlético tá jogando agora pro outro lado e tudo, muito novo. E aí, cara, nisso foi o pontapé que eu comecei a apaixonar pela torcida e aquele negócio, aquela euforia que na minha época era Mineirão, era mais precário, não era igual hoje, né? A torcida ia de ônibus, ia de caminhonete, ia de tudo. E aí depois eu fiz parte de torcida organizada, muitos anos, fui para a torcida organizada, fiquei lá na torcida organizada. Só que a minha saída da torcida organizada foi muito precoce. Eu, com 17, 18 anos, eu já vi ali, poxa, não vou acompanhar mais, né? Fui para os lados dos concursos para estudar e tudo, e deixei um pouco de lado. Comecei a acompanhar o Atlético só algumas vezes, algumas vezes. Só que aí, cara, eu em 2021, eu tive uma coisa muito... Foi o ano do Atlético, 2021, foi o ano da felicidade, mas para mim foi um ano muito ruim. Por quê? Porque minha mãe estava vindo de um câncer, já há 4 anos eu cuidando da minha mãe, e minha mãe veio a falecer esse ano, né? E consequentemente também eu perdi meu emprego esse ano. Então eu fui lá embaixo, porque eu morava com minha mãe e tal, eu fui lá embaixo e não queria mais saber de nada. Aí, desde que uma sobrinha minha me ligou e falou: seu tio, eu vou levar minha menina para brincar com o senhor. Eu falei, beleza. Ela levou a menina e tal, e aí era minha alegria, ela ir lá em casa pra gente brincar. E aí, cara, eu fiz um TikTok, na época, fiz um TikTok e comecei a brincar com ela. Não sabia como é que mexia, eu deixei aberto, que eu não sabia mexer. Ela foi e fez um vídeo beijando a camisa do Galo. Isso aí deu 200 mil visualizações, cara. Aí o pessoal, Maurício do céu, faz esse negócio aí que você leva jeito. Eu falei, eu passo a vergonha na internet? Você tá doido? Não vou fazer isso nunca, nunca. Aí, cara, e fui indo e tal. Aí eu falei assim, ó, vou fazer o seguinte, eu vou fazer mais um vídeo. Se o vídeo der certo, eu faço. Aí eu fiz, deu 50 mil visualizações, cara. Eu falei, você tá doido. Aí eu fui lá e coloquei minha foto com o negócio do Atlético e fui. E eu pensei assim, né, o Atlético tá bem, no 2022, né? 2021 foi o ano que minha mãe faleceu e o Atlético estava bem nos campeonatos. Eu falei assim, pô, o Atlético está bem, eu vou comentar. Quando acabar esse ano, eu paro. Rapaz, o Atlético foi campeão, a galera gostou demais dos vídeos, eu continuei fazendo, foi minha válvula de escape para uma possível depressão. E aí comecei, ganhei força em 2022, 2023 e fui indo, entrei no Instagram e graças a Deus esse negócio está estourando. Agora, queria que
cada um dos entrevistados falasse sobre a sua vivência com os melhores e piores momentos do Atlético Mineiro. Atlético, eu vou falar com você que o atleticano, ele não vira, ele nasce. O atleticano, ele é enraizado. Não tem como você hoje, torcendo por algum time, você falar assim, eu simpatizo com o Atlético sem você não nascer. Por quê? Porque hoje o futebol mudou muito. Quando eu era mais novo, da década de 80, 90, o Atlético, ele sempre teve um time bom. Mas o Atlético nunca ganhou nada, assim, de expressão, né? Então, assim, era um time que chegava, mas não conseguia finalizar, não conseguia ser campeão. E a alegria para a gente antigamente era ganhar do Cruzeiro, cara. Ganhar do Cruzeiro, do rival, do Campeonato Mineiro, cara. Eu lembro que Campeonato Mineiro a gente ia para os jogos e chegava lá, era campeão, aí passava com o corpo de bombeiro, assim, ó, na avenida principal, e todo mundo e fazia festa, é isso e aquilo. Só que é o seguinte, cara, igual você falou, essas decepções que eu tive com o Atlético foi de nunca ter, pelo menos na década de 90, não ter avançado, né? Não ter sido um time não competitivo, mas não ter um time vitorioso, entendeu? Isso aí que me magoou muito, porque, e outra coisa, na verdade, o que me deixa mais chateado também, e os momentos ruins eu não passei, assim, porque eu nasci em 82, então em 80 eu era muito novo. Mas, assim, essa trajetória dos anos 80, com essas questões do Atlético, com o Flamengo, com outros campeonatos, essas questões com, né, com outros órgãos aí, que o Atlético foi prejudicado bastante, isso aí refletiu e afetou muita gente. Agora, uma coisa que eu vou falar com você com toda sinceridade, e doeu mesmo, foi o Atlético indo para a segunda divisão. E isso aí, o pessoal fala de 6-1, de 6-1, mas para mim, não é todos os jogos, mas alguns jogos são manipulados. A gente vê aí o que acontece e tal. E nessa época do 6-1, o Cruzeiro, se o Atlético ganhasse do Cruzeiro, o Cruzeiro ia ser rebaixado. E aí o Atlético foi e perdeu o Cruzeiro. Tudo bem que, pode ser combinado? Pode, mas 6-1 acho que não poderia ter sido isso. Agora, quando eu já era maiorzinho, né, 2005, eu já era mais velho, cara, quando eu vi que o Atlético caiu para a segunda divisão, aí junta aquilo tudo, sabe? Poxa, a gente fica a vida toda lutando com o Atlético, pelejando com o Atlético chega e não consegue, e hoje segunda divisão. Aí, cara, e a torcida aplaudindo, né? A torcida apoiando, porque o atleticano ele é assim. E aí, cara, eu vi uma faixa, um ano depois, né? Que a gente foi pro jogo, que a gente foi pro Mineirão ver Atlético e Cruzeiro. Ainda era dividido. Aí a torcida do Cruzeiro fez um bandeirão escrito assim. 2003, eu vi que eles foram campeão brasileiro, né? Em 2003. Aí eles colocaram assim, ó, 2003 eu vi, 2005 eu ri. Aquilo ali me chateou de uma maneira, cara, que eu falei, poxa, cara, os caras têm um melhor plantel, os caras, década de 90 aqui em Minas Gerais, o Cruzeiro ganhou muito título, e, poxa, a gente está sendo humilhado ainda pela segunda divisão, cara, que coisa chata e tal. Aí, cara, o Atlético voltou de novo para a primeira divisão e tudo, e a gente pelejando. Cara, 2013, quando fez aquele time que foi campeão da Libertadores, para mim, cara, foi mágico. Foi mágico. Por que foi mágico? Porque foi um ano que eu acompanhei o Atlético mesmo. E eu não digo acompanhar de torcida, não. Eu fiz escolta para o time do Atlético. Todos os jogos do time do Atlético eu fazia escolta. Então eu vivi diariamente com Ronaldinho, com Vitor, Marcos Rocha. Inclusive, eu levei uma camisa, tem aqui, na verdade, a camisa está com minha irmã, né, guardada. Eu lembro que eu peguei minha camisa e falei com eles assim, não, eu sou atleticano fanático. Ronaldinho pegou a camisa da minha mão e falou assim, eu vou no ônibus, tipo assim, eu pensei que ele ia no ônibus assinar e voltar. Ele falou assim, eu vou no ônibus, eu te entrego. Eu falei, beleza. Aí eu fui acompanhando o ônibus até,
o Independência. Quando chegou a Independência, ele desceu, olhou para mim, esqueci de sua camisa. Eu falei, nossa senhora, peraí que eu vou pegar. Foi lá e pegou. Falei assim, o cara não teve nem a boa vontade de assinar, né? Na hora que ele me deu todas as assinaturas de todos os jogadores, cara, falou assim, vê se tá bom pra você. Eu falei, meu Deus do céu. Na hora eu, tremi, cara, meu Deus do céu. Que felicidade imensa é essa. E aí, foi aquele ano de time do Atlético ganhando em pênaltis, de vitórias milagrosas, defesas históricas. Então, assim, foi uma coisa, até arrepio, cara. Foi uma coisa que me emocionou bastante, mas bastante mesmo. Então, essas duas coisas, uma me jogou lá embaixo e a outra me emocionou, que foi o rebaixamento do Atlético, que foi uma fase difícil, e depois essa reviravolta em 2013 com o Ronaldinho, sabe? Melhores momentos, né? A gente pode colocar aí. Eu acho que no top 3 aí você pode colocar o jogo contra o Bahia em 2021, aquela virada, 3 gols em menos de 10 minutos, que a gente consegue virar o jogo e é campeão brasileiro lá na Bahia. A gente sai perdendo por 2-0 e aí tem 2 gols do Keno, um gol do Hulk. Cara, aquilo ali foi emoção. Um Duda que estava entalado há 50 anos ali, é campeão. E a emoção toma conta ali, tomou conta demais. Então, esses são os melhores momentos aí que eu vivi com o Galo. Eu fiz muitas loucuras pelo Galo já fui para BH, por exemplo, ver um jogo lá no telão, o jogo Galo e Botafogo. Eu fui ver lá com a torcida, ao invés de ir para a Argentina, eu fui ver o jogo lá com a torcida no telão, com a galera e tal. Felizmente, não deu muito certo nessa final e acabamos perdendo, um jogo lamentável. Mas, cara, momentos bons com o Galo tem bastante. Acho que momentos ruins, cara, a gente tem, por exemplo, o ano em que o Galo ele briga até o final ali para não cair e vai brigando e a torcida compra essa briga, a torcida vai, apoia o clube, lota estádio, o time consegue sair dessa situação. Tem outros momentos também, como por exemplo, 2011 ali, que a gente teve a chance de rebaixar o nosso rival e a gente acabou perdendo para eles ali, tomando uma goleada, que aquele também ficou bem, bem marcado, né? Bem triste isso. Então, ser Galo é isso, né, cara? Você tem momentos maravilhosos, grandiosos, mas também tem os momentos que a gente acaba sentindo demais também. Eu falo que não tem momento ruim com o Galo. Ruim é não ser atleticano. Aquele que não é atleticano que passa por um momento ruim. O Galo já teve momentos difíceis. 2005 foi um momento muito difícil, mas como todo time gigantesco, ele abrilhantou a Série B em 2006 e subiu de primeira, depois que o time do outro lado da Lagoa não conseguiu. Nada lá, mofaram por 3 anos lá. E o Galo teve sua chance, sua redenção no ano seguinte, conseguiu e subiu como campeão, com toda dignidade. Então, tivemos momentos difíceis. O ano passado, por exemplo, foi um ano difícil. Era um ano que tinha tudo para ser um ano maravilhoso, acabar de uma forma magnífica e acabou sendo um ano muito difícil, onde a gente bateu na trave em 2 finais aí, uma por um adversário realmente muito superior, né, na Copa do Brasil, e a outra, no meu entendimento, ali, por uma covardia do treinador, a Libertadores. Aquilo ali vão passar anos e a gente não vai entender o que aconteceu naquele apagão do time lá em Buenos Aires. Então, eu cito esses 2 momentos difíceis. Sobre os momentos mais bonitos da história, eu tenho já um pouco de idade, então já vivi muita coisa com o Galo aí. Eu lembro bem da primeira Conmebol, lembro bem da segunda Conmebol, lembro bem da Copa Centenário de Belo Horizonte, lembro bem da Libertadores, do Vitor defendendo o pé esquerdo, do Ferreira escorregando, né, lá no Mineirão. Lembro bem do Vitor pegando o primeiro pênalti. Então, eu tenho muitos momentos bonitos com. Cara, isso é até muito. É até um pouco engraçado, porque meus tios, alguns amigos meus que viveram o Galo na década de 90, início dos anos 2000,
falam que eu não sei o que é sofrer, né? Porque a minha geração, querendo ou não, é uma geração que o Galo conquistou muitos títulos, principalmente de 2012 para cá, né? Mas assim, antes de 2012, eu vivi um pouco do perrengue de lutas contra o rebaixamento, ali 2008. 2009 o Galo até faz um bom campeonato com o Tardelli aqui. O time acabou ficando até de fora da Libertadores na reta final por bobeira. 2010 também foi um pouco sofrido. 2011 nem se fala, ainda chega na final do campeonato ali, toma aquela goleada para o rival. Mas de 2012 para cá, eu acredito que os momentos são muito bons. Tiveram ali 1 ou 2 anos nesse período que o clube não brigou nas cabeças, que foi 2019 e no início de 2020, quando sai para o Afogados, e aí começa a reformulação, vem o Sampaoli, vem alguns reforços que fizeram o time que formou o time multicampeão em 2021 e que saiu também da Libertadores de forma invicta. De lá para cá, o Galo tem brigado nas cabeças. Ano passado teve o vice-campeonato da Libertadores e o vice-campeonato da Copa do Brasil, mas no Brasileiro quase caímos. Fomos salvos na última rodada, como a galera costuma dizer, se não for sofrido não é Galo. Um pênalti que o Hulk perdeu e o Rubens faz o gol no rebote. Eu sei que, né, o Atlético Mineiro tem inúmeros ídolos, né? Diego Tardelli, Hulk, Vitor, Hever, né, os mais antigos, né? Mas falando um pouco de ídolos, né, Ronaldinho Gaúcho, que vestiu a camisa do Grêmio e também vestiu a camisa do Galo, e tem muitas histórias. O Vitor também é outro, né? Eu queria que agora cada um falasse um pouco dos seus ídolos, né, e um pouco dos ídolos do Galo. O ídolo meu no clube, eu tenho na memória ainda de criança, meu primeiro ídolo do Galo foi o Negrinho, fez os 2 gols lá em 1992. Eu lembro de moleque, ver o cara, camisa 10, um louro, fez os 2 gols lá contra o Olímpia. Mas o ídolo recente é o São Vitor, né? Batizei até meu filho mais novo de Vitor. Depois aquele pé esquerdo mudou a nossa história. É muito complicado falar isso, porque o Atlético tem uns ídolos que eu não vi jogar, que eu respeito, né? Que aí eu não posso falar que é meu ídolo, que é o Reinaldo, da Maravilha. Eu não vi jogar, mas eu vi jogar Tony Cerezo, eu vi jogar Éder Aleixo, né? Que são ídolos no Atlético. Eu vi jogar Tardelli, Ronaldinho. Na época tinha Ronaldinho, Tardelli, o Vitor, e hoje tem o Hulk. Para mim, ídolo que eu vi jogar, ídolo, cara que chegou no Atlético e levantou a massa e tudo, e desacreditado, veio do Flamengo desacreditado, né? Que foi o Ronaldinho. Que o Ronaldinho, ele chegou aqui, ninguém acreditava nele, nem a torcida. Nem a torcida, cara. E aí, só que a torcida do Atlético, ela é muito assim, a torcida do Atlético não é boa não, velho, é muito legal, cara. Tipo assim, ela pega aqui dali que você tem, como é que fala? Aquele sofrimento seu, e ela vai junto com você, sabe? Ela é desse jeito. O que aconteceu? Quando chegou aqui, a dona Miguelina, que é a mãe do Ronaldinho, ela tava passando por um câncer. Ô, cara, aí eles chegaram e falaram assim, chegaram, o Ronaldinho, a mãe dele internou e tal. Os caras, mãe do Ronaldinho sofrendo, câncer e tudo. Ronaldinho entra no horto para jogar a bola, a torcida do Atlético vai lá e levanta uma bandeira. Estamos com você, dona Miguelina. Ô, velho, nossa, até emociono, velho, porque eu passei por isso e sei como é que é a situação, velho. Nessa hora aí, eu falei assim, puta merda. Eu tive a mesma expressão que eu tô tendo aqui, o Ronaldinho teve, eu tô com vocês até o fim, velho. Não tem coisa mais bonita que você homenagear sua mãe no estádio, o pessoal abraçou a causa. Aí o Ronaldinho, ele fez
chover, ele fez sol, ele fez tudo no Atlético. Ele deu a vida pelo Galo, e o Galo deu a vida por ele. E hoje eu vou falar com você. Pelo fato, pela época, pelo que aconteceu, pelos momentos que eu vivi, hoje eu falo com você que o Ronaldinho é meu maior ídolo. Olhando assim, o meu primeiro ídolo que eu vi jogar, assim, que eu comecei a acompanhar, mesmo sendo muito pequeno, para mim é o Marinho, que era o camisa 9 do Galo em 2006, na conquista da Série B. Sempre se mostrou atleticano, foi, se eu não me engano, foi o artilheiro daquela campanha, fez o gol do título contra o Ceará lá no Castelão. É atleticano hoje, frequenta o estádio, no meio da torcida. Então, esse para mim foi o meu primeiro ídolo. Mas primeiro grande ídolo não tem como, é o Tardelli, que vem ali desde 2009. Mesmo ele não tendo ganhado nada de 2009 a 2011, ele elevou um pouco o patamar do clube com gols, fazendo com que o clube alcançasse até melhores posições. Ele ganha o Campeonato Mineiro em 2010, mas aí ele acaba saindo, se transferindo para o Algarrafa, se eu não me engano, em 2011. Ele nem chega até a final do Campeonato Mineiro. Ele joga a primeira fase, inclusive no Clássico ele fez 3 gols contra o Cruzeiro, o Galo ganhou um jogo de 4-3 com 3 gols dele. E aí logo assim, em seguida assim, ele se transfere. Aí em 2013 ele volta. E aí em 2013 ele jogava do lado do Bruxo, né, meu irmão? Aí era muito mais fácil. E aquele time era muito bom. Também tem o Bernat como ídolo, porque ganhou a Libertadores, quis voltar, fez questão de voltar para o Brasil e voltar para o Galo. Donizete e Pierre também, para mim, são ídolos. Claro que não são, eu não digo grandes ídolos, mas para mim são ídolos. O Vitor é um grande ídolo da torcida, ganhou a Libertadores, ganhou a Copa do Brasil, fazendo defesas importantes. Aquele pênalti contra o Tijuana nem se fala. Tem também ídolos recentes, como Arana, para mim é ídolo. O Hever é um grande ídolo. Capitão daquela campanha da Libertadores, ganhou 2 Copas do Brasil, um Campeonato Brasileiro aqui. E o Hulk, incontestavelmente, o maior de todos, eu acho que não tem discussão para mim. Claro que se você for comparar a carreira dele com o Ronaldinho, aí não tem discussão. No futebol jogado e tal, o Ronaldinho foi 2 vezes melhor do mundo. E jogou no meu time. Mas para mim, o meu grande ídolo do Galo, que eu vi jogar, com certeza é o Hulk. Tem uma discussão muito grande, né, em quem é o maior ídolo da história do Galo. E para mim, quem é o maior ídolo da história do Galo é o Hulk, por tudo que ele representa, dentro de campo, fora de campo, tudo que ele fez pelo clube, tirou o clube da fila de 50 anos do Brasileiro, ganhou a Copa do Brasil, se doa ao máximo pelo clube. Então acho que o Hulk é top 1 e tem muitos outros ídolos, né, cara, que a gente se representa em campo, né? Tem o próprio Vitor que você citou, que para mim é o melhor goleiro da história do Galo. O Everson ainda não é, o Everson tá trabalhando para ser, mas no momento o Vitor, para mim, é o maior goleiro da história do Galo, mas tem um debate, ele e Everson, e eu compreendo. O Tardelli também, cara, tá nessa lista, o Tardelli fez história aqui, muito decisivo, fazendo gol em final, fazendo gol em clássico, provocando, se representando mesmo com a torcida. Tem a dupla de zaga, cara, Léo Silva e Hever, que ganharam a Libertadores pra gente, que fizeram história aqui. E também tem os mais antigos, né, que é o Éder Aleixo, que é gigantesco, tudo que ele fez pelo Galo, não só dentro de campo, mas fora também. Tem o Dadá Maravilha também, então tem muitos outros ídolos pro Galo, mas pra mim, assim, individualmente, que eu vi jogar, eu te falo que o Hulk, pra mim, ele é o maior da história do Galo, por tudo que ele fez e vem fazendo, né, há quase 40 anos aí, vem carregando o Galo nas costas esse ano aí. Agora é aquele momento que a zoeira pega, falar de rivalidades. Claro que aqui no Sul, como eu sempre deixo claro, né, o Grenal é um dos maiores clássicos do mundo e acho que o maior do Brasil, né? E aí, em Minas Gerais, é entre Cruzeiro e Atlético Mineiro, entre o Galo e a Raposa, né, como são conhecidos também esses 2 times gigantes aí de Minas Gerais, né? Eu queria que cada um falasse um pouco, né, sobre essa rivalidade que é contra o Cruzeiro.
E eu sei que, eu vou deixar bem claro aqui também, né, que a mídia não dá muito ênfase para esse clássico aí em Minas Gerais, né, que eu acho que é um dos maiores do Brasil também, se não o segundo maior clássico do Brasil. E também queria que falasse sobre os adversários, né, que hoje são uma pedra no sapato do Atlético Mineiro, que vocês acham que é difícil, né, de enfrentar aí na Arena MRV, no Mineirão, ou até na Arena Independência, e também fora do estado de Minas Gerais. A rivalidade com o Cruzeiro, ela é incontestável, né? Não tem jeito, a cidade muda o clima completamente, independente se é um jogo de primeira fase de Campeonato Mineiro, ou se é um jogo de Copa do Brasil, como está sendo agora, a cidade para, respira o clássico, provocações dos dois lados, é normal, e assim, é uma rivalidade até gostosa de viver. Querendo ou não, na história, o Cruzeiro tem mais títulos de grande expressão do que o Galo. Eu não vou ser hipócrita de falar que não. Mas quando se trata de Atlético e Cruzeiro, a gente tem uma larga vantagem em relação a eles, em relação aos confrontos. Muito legal de se viver, tenho muitos amigos cruzeirenses. A gente sempre está brincando um com o outro. Eu acho que a rivalidade não pode ser levada ao lado extremo, igual tem brigas aí com mortes, etc. Eu repudio sempre que posso esse tipo de atitude, porque não é legal, né? A gente fala que geralmente as brigas são de torcidas organizadas, né? Muitos falam que são até facções que estão ali. Então, eu acho que a rivalidade devia ser uma coisa mais na esportiva, porque é muito legal vivenciar a rivalidade. É claro que você vai me perguntar, você gosta do Cruzeiro? Não, não gosto do Cruzeiro. Respeito o Cruzeiro, mas não gosto do Cruzeiro, é meu rival, não tem jeito. Em relação a rivais difíceis de jogar aqui em Belo Horizonte, cara, pode ser sincero assim, eu pelo menos nunca temi nenhum adversário que viesse jogar com o Galo aqui. Claro que eu já presenciei muitas derrotas no estádio, mas eu confesso que eu nunca tive medo de nenhum adversário jogar aqui, até porque o Galo sempre foi um bom mandante. Principalmente ali 2013, 14, o Galo foi eleito o melhor mandante do mundo. Era muito difícil ali no Horto ganhar da gente, por exemplo. Sim. Mas claro que tem alguns adversários, por exemplo, quando o Flamengo vem jogar aqui, quando um Palmeiras vem jogar aqui, a gente sabe que são jogos mais difíceis. Mas eu acho que temer o adversário, ficar com medo de perder, eu acho que a gente nunca teve medo de nenhum adversário. Acho que se vier o Real Madrid, a torcida do Galo não vai ficar com medo de perder para ele aqui, porque a gente sabe da nossa força na arquibancada. Que eu faço das suas palavras minhas, né, em relação à rivalidade com o Cruzeiro. Você falou que tem respeito pro Cruzeiro, mas odeia eles, né? Porque por conta de ser rival. A mesma coisa aqui no Sul, cara. Eu tenho amigos colorados, respeito todos, e só que eu não gosto do Internacional também, né? Até na minha série eu já fiz entrevista, né, para essa minha série com colorados, com amigos colorados, mas e é bacana, cara. Eles me alfinetaram o tempo todo, eu respeitei todo momento, eu não quis brincar também, né? Porque eu também eu entrevistei gremistas, então teve aquela troca, né, de alfinetadas. Mas tu falou uma coisa muito importante, cara, é uma coisa que eu repudio também, é a violência. Violência e futebol ou qualquer outro esporte não combina, cara. Agora, recentemente, que 2 semanas atrás, 2, 3 semanas atrás, aconteceu, né? Todo mundo ficou sabendo, lá em Avellaneda, né? Na Argentina, episódio do jogo contra o Independiente contra a Universidade do Chile, né? Eu até fiz um vídeo, tá no meu Instagram, que, é de arrepiar que tu vê, né, cara? Claro que não foi a torcida de casa que começou, né? Tudo é nítido que foi a torcida visitante que começou tudo, aquela tragédia toda. Graças a Deus até então ninguém morreu, né? Mas é feio isso, cara, né? E isso acontece não só aqui na Argentina, né? Mas no Brasil acontece muito também. A rivalidade com o Cruzeiro, ela existe, ela é gigantesca, e eu acho que não tem a devida repercussão que deveria ter na mídia, né, ali no eixo Rio-São Paulo,
porque para mim é um dos maiores clássicos do país e que não tem toda essa relevância. E, cara, Galo e Cruzeiro é isso, cara. É provocação, é aquela zoeira. Então, mas eu posso dizer para você que o Cruzeiro, apesar de ter ganhado esse jogo agora, historicamente é freguês do Galo. É a maior goleada da história do confronto é o 9-2. Tá no próprio livro da história do próprio Cruzeiro. O Cruzeiro vinha há muitos anos sem conseguir vencer o Galo. O Galo manda em Minas Gerais. O Galo tem 6 anos seguidos que o Galo ganha o Campeonato Mineiro. Então, em um desses anos o Cruzeiro não conseguiu chegar nem na final, como por exemplo, esse ano agora que chegou na final foi o América. Então, não tem como você falar, né, que num estado que um time ganha o estadual 6 vezes seguidas, né, que esse time não manda no estado, o Galo é o dono de Minas Gerais. O Cruzeiro é freguês do Galo. E, cara, sobre adversários que não é legal enfrentar, vou te falar uma coisa que vai parecer até piada, cara. Quando o próprio Fael falou isso, né, no Instagram dele, quando o Vitória tomou o 8º gol do Flamengo, todo mundo falou bem assim, pô, tá, o atleticano falou, ferrou, porque a gente vai pegar eles agora e aí eles vão vir pra cima. Então, tipo assim, cara, eu prefiro mais enfrentar esses clubes grandes e com grandes elencos e que vai dar grande jogo, Grêmio, Flamengo, Palmeiras, do que enfrentar esses times que jogam um pouco mais retrancado e que tem uma linha defensiva mais baixa, como, por exemplo, Vitória, Sport. Por exemplo, o único time que o Galo venceu que está abaixo dele no campeonato é o Juventude. Todos os outros times o Galo perdeu, empatou. O Galo, historicamente, não consegue se dar bem com esses times que o Galo é favorito. O Galo consegue surpreender quando ele não é o favorito, mas quando ele é o favorito, ele decepciona. Então, o meu maior receio não é enfrentar Flamengo, Palmeiras, Grêmio. O meu maior receio é enfrentar esses clubes aí que estão na parte de baixo, que dão muito mais trabalho pro Galo, e eu não sei te dizer o porquê, mas é loucura isso. A rivalidade Atlético-Cruzeiro, ela é muito forte. Como o Henrique falou aí, foi o time que se sustentou, né? O Cruzeiro, ele teve um ano bom em 90, acabou em 2019. Para mim, o Cruzeiro acabou. Acho que o Cruzeiro não ganha mais nada, né? E aquele negócio, né? Que a gente é maior que vocês, mas só que o torcedor do Cruzeiro, ele não consegue analisar a história. Ele não sabe. E isso aí para ele, o negócio deles é o seguinte. Hoje, esses dias o cara falou comigo assim: quem tem mais Copa do Brasil? Eu virei para ele e falei assim: quem tem mais títulos, Pelé ou Daniel Alves? Aí eu falei assim: quem que é maior e quem tem mais títulos? Então, a gente vai comparar com o quê? A gente vai comparar com troféu ou com história? Com importância no futebol mundial e futebol nacional. Então, assim, a gente não pode virar e falar assim, o Cruzeiro é maior de Minas. Não, não é. Porque a relevância do Atlético é muito maior que a do Cruzeiro. E outra coisa, e ainda fui questionado, o cara falou assim, você é bobo, você torce para um time que não tem nada. Eu falei, você vê como é que a torcida é apaixonada. A sua torcida é de momento. Se eu não tenho nada e estou torcendo para o Atlético, é porque eu sou apaixonado. Se você tem tudo, é porque a sua torcida é de momento. Então, assim, a rivalidade entre Atlético e Cruzeiro, ela é muito grande, cara. É muito grande. E eu não entendo por que o eixo Rio-São Paulo não dá ênfase para esse clássico mineiro, que ele é importantíssimo para o futebol brasileiro. Agora, o Botafogo, Palmeiras, incomoda muito. Mas eu vou falar com vocês o que mais me incomoda são esses times menores. Porque o Atlético tem uma dificuldade de jogar contra time pequeno. Ele tem dificuldade. Quando eu falo time pequeno, é time que está lá na rabeira, sendo rebaixado e tudo. O Atlético eu não consigo. O Atlético perdeu para Vitória. Vitória perdeu de 8-0 do Flamengo. O Atlético podia pelo menos empatar. E eu já estava torcendo por um empate. O Atlético vai lá e perde. Então, assim, eu não sei o que acontece com o Atlético. Eu não sei se esses times engrandecem quando vai jogar com o Galo. Mas, assim, quando a gente vê um Palmeiras e Atlético, um Atlético Flamengo, né, um Atlético Botafogo, a gente já espera jogo difícil. Isso aí é óbvio. Né? Atlético e Grêmio, a gente espera jogo difícil. Mas quando a gente pega um time que está lá lutando para não cair, que está lá embaixo e tudo, o Atlético vai lá, cara,
é engraçado como é que o time ganha do Atlético numa facilidade danada. Então, para mim, os meus adversários fortes são os fracos que estão lá embaixo. A rivalidade do Galo é importante ressaltar que a mídia trata aí, e eles gostam muito de falar que a tal da rivalidade unilateral é o Flamengo, né? Que a rivalidade é só daqui, mas na hora que vai lá jogar, lota o Maracanã, ninguém lá gosta do Galo, por tudo que já aconteceu, né, na história do futebol, e a gente sabe o tamanho dessa rivalidade. A nossa rivalidade regional, ela já é um pouco diferente. Por quê? Porque o Galo, por ser o mais tradicional e o mais antigo, o Galo teve vários rivais ao longo dos anos aí, né? O Galo já teve o Vila de rival, já teve o América de rival, e o Cruzeiro é o que mais se sustentou como rival aí, teve perto de acabar e não acabou. Eu, inclusive, ficaria muito feliz se tivesse acabado, mas não acabou, então ainda é o nosso rival regional, porque o rival de grandeza mesmo aí é o Flamengo. Eu, por exemplo, apesar da simpatia que as torcidas têm aí uma com a outra, eu não gosto de enfrentar o Palmeiras de jeito nenhum, porque o Palmeiras virou uma pedra no sapato do Galo aí de uns anos para cá. Outro time também que o Galo tem uma dificuldade, isso é histórico, é o Botafogo, né, bicho? O Botafogo também é uma pedrinha no sapato do Galo. E outros adversários que não são tão comuns, né? Que a gente gosta de comentar aí. O Galo tem uma rivalidade aí que não ganha de jeito nenhum com o Criciúma, não ganha de Goiás de jeito nenhum. São esses outros times aí que eu não gosto nem de passar perto também. Agora é aquela hora que eu inovei, né? Eu venho inovando, né? Cada episódio trago perguntas novas, né? Pautas novas, e é aquele momento da pergunta surpresa. Eu tenho 10 perguntas e eu sorteio uma para cada um falar, né? E são perguntas que não falam sobre a história do clube, né? Da escalação lá do primeiro título ou da escalação da Libertadores. Não, não é isso. São perguntas aleatórias relacionadas à paixão do torcedor ao futebol e ao clube que ele torce. Uma pessoa com quem você gostaria de assistir uma partida. Qualquer pessoa, uma pessoa que não está mais aqui, um jogador, um famoso, uma pessoa... Cara, que pergunta, que da hora, que da hora. Cara, acho que eu queria ver um jogo do Galo no estádio com meu pai, porque meu pai, ele não gosta muito de estádio, essas coisas, então acabou que eu nunca fui com ele, né? Nunca vi um jogo no estádio com ele. Então, cara, seria muito bacana pra mim ter esse momento no estádio com ele, né? Tipo assim, porque como a gente mora no interior também, eu vou muito pra lá, mas ele não gosta muito de ir, então não tem como a gente ver esse jogo no estádio. Se eu pudesse escolher, cara, pra ver um jogo no estádio aí, com certeza seria com ele. Se pudesse dar um cartão vermelho para algo relacionado ao futebol, seria para o quê? Eu posso falar o nome? Fala. Para CBF. Perfeito. Atrapalha muito o futebol. Perfeito, é isso aí mesmo. Também concordo com a tua opinião. O meu cartão vermelho hoje eu sou muito nostálgico. Eu gosto do futebol. Eu me pego vendo vídeos antigos. Essa politicagem aí do 90-10, e aqui em Minas ainda é pior, que é torcida única, né? A gente não conseguir fazer um clássico com torcidas divididas, isso para mim me arrebenta. E hoje, com a questão da Arena MRV, lá a gente não vai ter mesmo torcida dividida, porque a Arena não foi feita para isso. O visitante tem o seu espaço lá adequado, mas a gente não consegue ter nem o torcedor do outro time, né? Do time do outro lado da lagoa lá, na nossa casa, por conta de... Eu trato como uma preguiça dos governantes, da polícia, sabe? Dos dirigentes. Cara, não existe isso. Dia 11, a gente sabe o quanto que a nossa torcida, os 10%, faz a diferença, que é ir empurrar o nosso time no nosso salão de festa, e não pode ter nosso torcedor lá por causa de uma politicagem, por causa de uma bobeira. Uma pessoa com quem você gostaria de assistir uma partida. Isso pode ser famoso, pode ser um jogador, um familiar, alguém que tu levaria para assistir um jogo. Pode ser quem já se foi?
Exato. Pode ser quem tu quiser, cara. Isso aí é arrepiante também, de escutar isso. Cara, com certeza o meu avô. Ele já faleceu, ele faleceu em 2010. Infelizmente, ele não pôde viver os títulos da Libertadores, as Copas do Brasil, o Campeonato Brasileiro depois de 50 anos. E eu não pude viver. Cheguei aí no estádio algumas vezes enquanto ele estava vivo também, mas ele não foi comigo. Então, com certeza, meu avô eu levaria comigo. O meu outro avô vai muito comigo ao estádio, o que reforça para mim mais ainda a vontade que eu tinha e a saudade que eu tenho de poder estar com ele. E com certeza eu levaria ele para ver o Galo jogar. Vamos se encaminhando para a reta final da nossa entrevista, desse episódio, né, da série Histórias que Futebol Conta, que está já no seu 11º episódio. E é aquela parte que eu mais gosto da série, né? É onde o torcedor divide histórias comigo aqui, com os outros torcedores, né? Histórias que trazem saudades, histórias emocionantes, histórias alegres, né? Com a camisa do clube, com o futebol no estádio. E é por isso que eu chamo, né, essa série que é Histórias que o Futebol Conta. É o momento que o torcedor traz uma história marcante para a entrevista. Uma história engraçada. Não é engraçada, não. É uma história bonita, né, que aconteceu comigo. Foi na época, aí que deve saber, na época do Marx. Na época do Marx. Eu fui ver, o primeiro jogo do Marx no Mineirão era 50-50. Primeiro jogo com a torcida 50-50, né? Aí beleza. O Marx entrou no campo. A torcida começou a cantar Olê, Marques, olê. E eu olhei para a torcida, cara. Eu vi que todo mundo cantando, e o Mineirão lotado. Coisa de arrepiar, mas de arrepiar mesmo. Aí depois eles abaixaram, não, eles pararam de cantar. E o time do Cruzeiro estava atrás da gente, sabe? Quer dizer, estava na frente da gente, o time do Cruzeiro. E o Atlético atacando pro lado nosso. Aí, eu lembro disso. A torcida do Atlético levantou a bandeira, cara. O time todo do Cruzeiro fez assim. Olhou. Aqui dali parou o Mineirão. O jogador do Atlético começou a fazer assim, ó. Tipo assim, vibrou. Acho que era a primeira bandeira da torcida organizada, uma toda preta. Eu falei assim, você tá doido. Isso aí, cara, me marcou. Aí você vê a grandeza que é do time, cara. O time do Cruzeiro ficou abismado com a torcida do Atlético e o Mineirão balançando. Cara, se eu for falar com você de coisas históricas assim, eu sempre vou me referir à torcida, não tem jeito, não. Eu tenho algumas histórias marcantes com o Galo, e assim, vou ser mais sucinto, mas eu tenho o primeiro jogo de cada um dos meus filhos, né? Os dois, minha menina tem 11, meu menino tem 8, os dois foram muito novinhos para o campo, fiz questão de levar, porque a minha memória é do meu pai me levando no meu primeiro jogo. Foi lá pro final da década de 80, então aí eu vou entregar a minha idade. Campeonato Mineiro, Atlético e o RT. O RT é um time do interior aqui de Minas Gerais, como se fosse o Novo Hamburgo aí para vocês, né? O RT é de Patos de Minas e é um time azul e branco. Então eu fui Atlético RT no Mineirão e eu lembro exatamente, subi a escadaria, o time já estava entrando em campo, porque naquele momento, naquela época, você entrava mais, você já entrava em campo com o time entrando também, né? Ficava aquela festa lá do lado de fora. Eu muito novinho, meu pai falou assim, uai, esse time é azul e branco, então hoje o Galo vai passar o carro. Então hoje é dia de goleada. Eu devia ter uns 3, 4 aninhos e isso ficou na minha memória. Então, um momento marcante meu, que eu sempre falo, é o meu primeiro jogo do Galo no Mineirão, foi Atlético RT, e eu lembro exatamente dessas palavras do meu pai. Uma história que me marcou, que eu sempre conto, até com meu tio é também um dos grandes influenciadores para eu ser atleticano hoje do jeito que eu sou, que ele sempre está no campo também.
Se ele vir aqui, eu nem sei se ele vai lembrar desse episódio, mas em 2016, pelas oitavas de final da Libertadores, um Atlético e Racing no Horto. O jogo estava 1-1. 1-1 dava a classificação para o Racing, porque ainda tinha a questão do gol fora, porque o jogo na Argentina tinha sido 0-0. E aí tem uma falta para o Galo, um pouco mais para a lateral assim. O Rafael Carioca bate a falta na área, o Prato vai de cabeça e faz o gol. O Independência vai abaixo e nós saímos rolando escada abaixo, cara. Na hora do gol eu tinha 13 anos de idade, mas lembro como se fosse ontem. Essa é uma história que eu sempre conto. Eu poderia, né, falar várias histórias aqui de alguns jogos grandes, enfim, mas eu vou falar uma história do ano passado, que foi a primeira vez que eu fui ver um jogo no estádio com meu irmão, né? Porque meu irmão ele saiu de casa, eu era muito novo, então a gente não teve esse contato de ver um jogo junto no estádio, porque ele foi morar em Brasília e eu continuei aqui em Minas, então não dava muito. E aí, ano passado o Galo foi jogar em Brasília contra o Itabirito. Lá em Brasília eu falei, cara, eu vou pra Brasília pra gente ver esse jogo, já passou da hora, então vamos pra cima. E aí eu fui uma semana antes. E aí, como eu fui uma semana antes, eu consegui pegar os jogadores chegando no hotel. Então eu fui lá, eu, meu irmão e um grande amigo nosso também. Nós fomos lá, nós três no hotel, e conseguimos lá tirar foto com o Hulk, cara. A gente tirou foto com o Hulk, com o Scarpa, com o Vitor, com o Éder Aleixo, com o Pedrinho, que tava no Galo na época, com o Rubens, com o Alisson, o Otávio. Então, tipo assim, a gente conseguiu tirar foto com muitos jogadores, eles foram bem parceiros mesmo, tipo assim, conseguiu trocar ideia, conseguiu tirar foto. Até apareci, inclusive, na Galo TV, na época. E aí, um dia depois teve o jogo, a gente foi pro jogo também, que foi um momento muito especial também. E o primeiro jogo no estádio com meu irmão, né, finalmente, depois de tanto tempo. E a gente consegue vencer o jogo por 2-0. Um gol foi do Batalha, o outro, se eu não me engano, foi do Rubens, mas eu não tenho certeza aqui. Então, esse dia foi muito marcante porque um dia anterior eu consegui tirar foto com os jogadores do Galo. Eu tirei foto com o Hulk, que para mim é o maior da história do clube. Então, tipo assim, é muito grande esse momento que até hoje não caiu a ficha ainda. Tipo, eu tenho uma foto com o Hulk, que é o maior da história do clube. Isso é muito bacana. E no outro dia, né, eu, meu irmão e esse grande amigo nosso também, fomos lá no estádio, vemos o nosso time jogar e vencer por 2-0. Então, essa história me marcou muito até hoje e com certeza vai marcar. E vai ser uma história que eu vou contar para sempre. E pra gente finalizar esse grande episódio, né, com os torcedores do Atlético, com o Gabriel, com o Henrique, com o Maurício, com o Hugo, eu queria que cada um desse as suas considerações finais, né, sobre o que achou, né, desse episódio, dessa série, né, dessa resenha que nós tivemos nessa data. Gostaria de agradecer, tá? De verdade, o convite. Eu estou à disposição para um novo papo aí. É algo que eu adoro, falar muito do Galo. Eu brinco, a minha esposa brinca, você não sabe falar de outra coisa a não ser Galo. Eu falo, mas o Galo é a minha vida. Então, né? Então é o que eu sei falar. Você pode me chamar que a gente bate um papo e foi um prazer conversar com você. Eu gosto muito de participar de conversas assim, eu ficaria tranquilamente o dia inteiro conversando sobre o Galo, sobre futebol em geral. É muito bom participar, principalmente com pessoas que torcem para outros clubes, sem ser aqui da bolha de Minas Gerais, que é Atlético, Cruzeiro e América. Então eu acho muito bacana esse tipo de conversa. Te agradeço mais uma vez pelo convite. Admiro muito o seu trabalho, tá muito bacana a série que você está fazendo com torcedores dos clubes pelo Brasil. Eu gostei muito do episódio. Desculpa. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação imensa estar aqui. Foi uma resenha muito boa, muito respeitosa, muito sadia aqui. A gente conseguiu brincar, conseguiu falar sério também. Então, muito obrigado pelo convite aí. Esse episódio aí tá maravilhoso. Então é isso, cara. Maravilhoso. Vamos pra cima. Tamo junto. Queria agradecer a oportunidade, o convite. Muito bacana esse projeto que você faz. Eu acho que é interessante mesmo você buscar essas referências no futebol brasileiro, porque é um futebol apaixonante, diferente do futebol dos jogos lá fora, né? Aqui o brasileiro ele é realmente apaixonado com o futebol. E isso é muito legal, cara. Você ouvir da boca do torcedor os momentos importantes, momentos ruins que ele teve ali. E eu acho legal demais esse trabalho, muito bacana participar com vocês. Eu quero conhecer esse acervo aí de camisa,
Entendeu? Depois eu vou tirar Já uma está foto, vou convidado, gravar um Maurício. vídeo com você. Gravar um vídeo com você aí. E sinta-se à vontade, quando quiser chamar, pode chamar. Eu tenho minha página no Instagram, é igual ele falou, eu falo todos os dias, eu estou comentando sobre Atlético, estou postando vídeo, e é isso aí, cara, pra cima. Obrigadão mesmo. Gente, eu quero agradecer aqui imensamente, né, o Henrique, o Gabriel, o Maurício e o Hugo, né, pela participação aqui. Eu sei que até foi meio difícil nós reunir todo mundo, né, mas eu quero agradecer aqui imensamente por cada um ter aceito o convite, né. Eu sei que foi né, eu vou dizer aqui que foi um baita episódio. Espero que todos tenham gostado, né, de participar. E, cara, muito obrigado mesmo a cada um, ao Hugo, ao Gabriel, ao Maurício, ao Henrique. E desejo cada um também tudo de bom, né? Tudo de bom na vida de vocês. E que Deus abençoe cada um, né? Tudo de bom mesmo. Valeu, galera. Muito obrigado.